Olá, bom dia. Estamos nós aqui mais uma vez nessa manhã de sábado para assistir a nossa segunda aula da disciplina de História da África. E nessa segunda aula, meus caros, eu coloquei para vocês um tema, um título interessante, né? Repensando o continente africano. Mas antes da gente refletir um pouquinho sobre essa ideia de repensar o continente africano, pressuposto essencial para nós hoje, historiadores, profissionais de educação do século XXI, antes de iniciar essas reflexões, queria deixar um recadinho para vocês da nossa coordenadora Fabiane. E nesse recado ela pediu para mim colocar as duas situações. Primeiro, lembrar que todos vocês estão concluindo, né, esse ano, esse semestre, quem está no sétimo semestre, correto? E lembrar que esse é o último semestre do mundo acadêmico de vocês e existem atividades complementares que devem ser realizadas. Essas atividades é interessante ser realizadas ao longo de todo o período acadêmico, correto? No caso do estudante. Mas se isso não foi possível, interessante lembrar que nós temos aí alguns meses, né, algumas semanas até o fim desse semestre, para você concluir sua ACO, atividades complementares, correto? Importante, então, estar atento a isso. Esse é o primeiro recado. O segundo recado, no que diz respeito ao desafio profissional, correto? Você que ainda não se atentou a esse fato, o quão importante é você estar entrando lá, respondendo as questões, refletindo sobre as questões que são colocadas lá para que você possa, enfim, produzir conhecimento. Certo? Então, dois recados na aula de hoje, antes de iniciarmos o nosso conteúdo. ACO, as atividades complementares que devem ser realizadas por parte de vocês e também o desafio profissional, ok? Retornando ao slide, queria retornar com vocês a questão do repensando o continente africano. E por que eu coloquei esse nome da nossa aula, a ideia do repensar o continente africano? Porque durante muito tempo, correto? A ideia que nós tínhamos, que foi instituída no nosso imaginário, acerca do continente africano, continente extremamente rico, importante, e que está presente em diversos grupos étnicos, culturais, com línguas, costumes, hábitos alimentares distintos, esse continente foi trazido para nós, foi apresentado para nós, correto? Dentro de perspectivas extremamente preconceituosas, racistas, e esses olhares ainda se faz muito presente na sociedade na atualidade. Veja só, estamos no século XXI, pleno ápice das questões vinculadas ao mundo tecnológico, ao universo das informações tecnológicas, e mesmo assim, como nós tivemos a oportunidade de assistir na aula da semana passada, vimos lá um vídeo curtinho mostrando os olhares estereotipados que ainda existem em relação ao continente africano, como se só existisse doença, catástrofes, e acabamos deixando de lado questões extremamente importantes, ricas e extremamente válidas de se valorizar na atualidade, correto? Por isso essa questão do repensar o continente africano, ou seja, desconstruir esses olhares estereotipados, preconceituosos, que ainda carregam uma carga pesada de um preceito extremamente triste para a nossa sociedade, que são as práticas vinculadas ao racismo, correto? Então temos que desconstruir essas ideias, essas imagens, esses estereótipos e construir ideias novas, correto? Para realizar essa desconstrução é extremamente importante refletir sobre os conceitos, sobre as histórias que foram instituídas no nosso imaginário, para que aí sim a gente possa fazer nascer, olha que bacana, né? Fazer nascer histórias diferentes, concepções e visões distintas dessas que ainda se fazem presente de maneira forte e que alimentam ainda, né, infelizmente, racismos e preconceitos dos mais diversos na nossa sociedade. Lembrando que essa questão, essa desconstrução, essa ressignificação, olha que palavra bonita, interessante, né? Dar um outro significado à história desse continente extremamente rico é uma questão nova para nós, profissionais de educação. Temos aí pouco tempo de reflexão, se nós se entendermos, né? Que na atualidade, de uns anos para cá, é que a gente está sendo incentivado a ressignificar esses olhares preconceituosos, estereotipados para com o continente africano. Não tem como não valorizar esse nosso momento, né? Esse nosso momento enquanto profissionais de educação que temos a oportunidade de ressignificar, desconstruir e construir ideias novas, ideias de respeito à pluralidade cultural e étnica presente no continente africano, correto? Então, nesse primeiro momento da aula, gostaria e fiz questão
de refletir com vocês essa questão vinculada ao repensar o continente africano e o quão importante é a gente ressignificar essa ideia na atualidade, correto? Apresentadas essas situações, quero então mostrar para vocês os objetivos que serão trabalhados na aula de hoje. Vamos lá ao slide? Aqui a gente tem alguns objetivos que nós iremos trabalhar. Primeiro, essa questão vinculada à partilha do continente africano. Como assim partilha, professor? Isso mesmo. Vimos na aula passada, comentamos de uma forma assim, um pouco sucinta, e vamos nos aprofundar a esse conteúdo na aula de hoje, mas vimos lá que o continente africano, no século XIX, o mapa, correto? A cartografia do continente africano foi toda refeita, reformulada pelos países europeus, justamente para atender às necessidades desses países que estavam inseridos na lógica já da industrialização, a revolução industrial já bombando economicamente esses países, e eles estavam atrás de mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor, e acabaram explorando então o continente africano e dividiram entre si esse continente. E essas práticas foram colocadas em práticas. Essas práticas que foram colocadas em práticas, né? Desculpe aí a redundância, no continente africano, nós conhecemos hoje como as práticas vinculadas ao imperialismo ou neocolonialismo. Primeiro, a questão da ideia do imperialismo. Queria aqui já começar a nossa aula fazendo a dica de leitura de um livro extremamente importante, um historiador chamado Eric Hobsbawm. Ao longo da sua vida, ele se propôs a escrever livros onde ele realizou recortes temáticos sobre certos conceitos e deu o nome dos seus livros, o nome dos seus livros acabou levando essa influência desses recortes temáticos. Então nós vamos lá encontrar livros do Eric Hobsbawm falando sobre o século XX, a Era dos Extremos, por exemplo, né? E nós temos também a Era dos Impérios. Esse livro, o Eric Hobsbawm faz questão de fazer esse recorte historiográfico, recorte contextual, vamos assim dizer, sobre um período da história do mundo ocidental vinculado aos processos de industrialização, é o que nós conhecemos lá como o período da Revolução Industrial e o nascimento também lá pelo século XVIII, XIX, dos impérios que floresceram no continente europeu. Inglaterra, França, Alemanha, Itália. Eric Hobsbawm, nesse livro, ele vai traçar e tecer comentários extremamente importantes para se refletir sobre esse período e o como essas atitudes imperialistas colocadas em práticas por essas nações vinculadas que já estavam trabalhando e se consolidando, atreladas ao mundo industrializado, como essas questões acabaram influenciando a vida de diversas outras pessoas ao redor do mundo. Então, o primeiro conceito, o imperialismo, ele está ligado a esses impérios que estavam florescendo nesse período da nossa história, correto? O outro conceito, vamos voltar ao slide. Se nós temos de um lado o imperialismo, interessante a gente refletir sobre esse outro conceito de neocolonialismo. E por que neocolonialismo? Bem, temos que ter em mente que neo tem um significado, e o significado de neo é novo, algo novo acontecendo. Então nós temos, professor, um novo colonialismo? Isso mesmo. E por que um novo colonialismo? Porque nós já tivemos ao longo da história, principalmente no período do início da Idade Moderna, com as grandes navegações, o colonialismo sendo posto em prática pelos países europeus, principalmente lá no início com Espanha e Portugal, seguido por Inglaterra, França, Holanda, que dominaram determinados territórios, principalmente aqui no continente americano, e acabaram explorando esses continentes dentro dessa lógica vinculada ao colonialismo. Portanto, quando nós pensamos na ideia do neocolonialismo, temos que ter em mente que isso significa um novo colonialismo. E esse neocolonialismo se deu no século XIX, correto? Quando os continentes africanos, o continente africano, o continente asiático e também a Oceania acabou sendo explorado de uma forma bem precisa por esses países imperialistas europeus. Então, colonialismo, início da modernidade. Neocolonialismo, principalmente século XIX, ok? Retornando ao slide. A exploração, portanto, do continente africano, como o nosso conteúdo é história da África, eu não vou estender essas reflexões vinculadas ao neocolonialismo ou imperialismo para os outros continentes, como o asiático e também a Oceania. Vamos concentrar a nossa atenção na exploração
que essas prerrogativas ligadas ao imperialismo e o neocolonialismo acabaram gerando ao continente africano, correto? E também, se nós temos a exploração de um lado, temos que pensar que do outro lado nós temos ali a resistência da população africana frente a esse domínio europeu. E essa resistência posta em prática por diversos grupos étnicos africanos, nós atualmente temos a possibilidade de refletir sobre eles, correto? Refletir, pensar, questionar, debater, pressupostos que não nos eram disponibilizados até um tempo atrás, onde a gente estudava apenas o continente africano, vinculados a preconceitos, estereótipos extremamente negativos para a consolidação, melhor dizendo, para a valorização de um continente extremamente rico e fantástico e que nos deixou uma cultura, né, uma cultura muito importante que nós, hoje em dia, e que interfere, que faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura, da cultura brasileira, correto? Lembrando que nós somos uma nação, uma população que sofreu influências das mais diversas, seja pelos povos nativos que aqui viviam antes da chegada dos europeus, seja pelos europeus, no caso os espanhóis, e depois europeus, outros europeus, como ingleses, italianos, espanhóis, enfim, a partir do século XIX, XX, e também, e principalmente, da população africana que para cá veio e trabalharam por aproximadamente 400 anos num regime extremamente triste, conhecido como escravidão. Ok? Enfim, objetivos apresentados, vamos então para o primeiro bloco da nossa aula. O primeiro ponto que nós vamos refletir é sobre o continente africano em si. Apesar da existência de duas Áfricas, houve um intenso contato entre essas regiões. E por que duas Áfricas, professor? Vimos na aula passada que nós temos lá, para compreender, para tentar estudar de uma forma mais precisa o continente africano, uma divisão, né, a África do Norte, onde nós temos países como o Egito, Tunísia, temos ali Argélia, são países que ficam no norte da África, e temos também a África subsaariana. E entre essas duas regiões, o norte e a África subsaariana, temos ali o deserto do Saara, fantástico, rico e com diversos grupos nômades realizando travessias comerciais por essa região há séculos, inclusive na atualidade. Após 1960, os estudos demonstraram a riqueza desse continente. Veja vocês que até esse período da década de 1960, as visões, os olhares, né, estavam extremamente limitados no que diz respeito ao estudo para com o continente africano. Após a metade, então, do século passado, da metade do século passado para cá, é que nós estamos aí trabalhando intensivamente para a ressignificação desses estereótipos. Interessante reforçar a ideia de que hoje nós temos a possibilidade de refletir sobre esse mosaico plural presente no continente africano, no que diz respeito a inúmeras culturas, a inúmeras línguas lá existentes, a inúmeros costumes também presentes ao longo do continente africano. A história oral contribuiu para resgatar a cultura africana. E aqui eu queria comentar um pouquinho sobre essa prerrogativa metodológica a nós disponível, chamada que nós chamamos de história oral. Veja só, a historiografia recentemente, principalmente a partir do século passado, passou a utilizar a história oral como um importante veículo também de se explorar o passado. Ou seja, através da oralidade presente na fala de certos grupos, de certas pessoas, de certos indivíduos, nós também temos a possibilidade de pensar, de refletir, de traçar narrativas sobre o passado, correto? Essa concepção vinculada, né, à oralidade, ela sempre se fez presente na história da sociedade, na história da humanidade, desde os povos primitivos, correto? Vamos imaginar os povos da pré-história, quando eles começaram a desenvolver a capacidade de comunicação através de uma língua específica, nós já temos aí a oralidade sendo transmitida de geração para geração, correto? No século XIX, com a instituição de determinados métodos e modelos teóricos de se entender o passado, de valorização de fontes importantes, datas significativas, grandes personalidades históricas, apenas os documentos oficiais traziam a verdade sobre o passado. Isso era valorizado, né? Dentro de uma perspectiva ligada, por exemplo, ao positivismo teórico,
que se fez muito presente no século XIX, certo? Hoje, na atualidade, século XXI, trazemos aí inúmeras outras concepções teóricas e metodológicas, valorizamos sim os grandes feitos, eventos, personagens históricos, mas agregando a eles também temos uma infinidade de outros personagens e sujeitos da história também, tal qual a nós. E a história oral permite a gente analisar de uma forma mais plural também outras concepções vinculadas à história, inclusive a própria história do continente africano. Então é interessante valorizar essa concepção vinculada à história oral, lembrando que nós, no interior das nossas casas, já fazemos já a utilização dessa concepção metodológica. Quem aqui nunca aprendeu com os pais, através da oralidade, né, como ter as higienes básicas, modos de alimentação, de comportamento, enfim, não existe um manual para isso, né? Nós aprendemos de uma forma vinculada à oralidade. A historiografia trouxe para o seu arcabouço de reflexão essa perspectiva metodológica chamada de história oral, conhecida como história oral, e que hoje é extremamente importante, muito importante, para se estudar também o continente africano, correto? Retornando ao slide. Então, se a história oral contribuiu bastante para resgatar a cultura africana, é interessante pensar também no resgate das origens das organizações políticas e também sociais do continente africano. Extremamente plural, diverso, e é dessa forma que nós temos que pensar, né? Mudanças no processo histórico que passou a sociedade africana. Várias mudanças no processo histórico pelo qual vem passando a sociedade africana e que na atualidade nós temos a possibilidade de refletir sobre eles. Séculos XVI e XVII, criou-se fronteiras nacionais no Novo Mundo. Iniciei a nossa aula comentando sobre os objetivos que vamos trabalhar na aula de hoje. E quando nós falamos do Novo Mundo, aqui temos uma ideia ligada ao colonialismo que eu já disse para vocês. Esse colonialismo que se inicia no início, que tem o seu início lá na Era Moderna, né, logo nos primeiros passos da idade, conhecemos, né, o período histórico conhecido como Idade Moderna, entre os séculos XVI e séculos XVII, temos lá as ideias vinculadas ao colonialismo. E esse novo mundo, podemos entender esse novo mundo como o continente americano. O continente americano é entendido como esse novo mundo. Nesse período, criou-se fronteiras nacionais no novo mundo. E quem criou essas fronteiras? As metrópoles, os colonizadores portugueses, espanhóis, correto? Desenvolveram aqui essas divisões territoriais no espaço onde hoje nós chamamos de Brasil, os portugueses passaram a explorar, da América do Sul até lá, praticamente metade do território vinculado à América do Norte, os espanhóis passaram a explorar também esse território, logo em seguida os ingleses, enfim. Quando nós falamos então Novo Mundo, dentro desse período histórico, século XVI, XVII, temos que entender que estamos falando do continente americano. E nesse período, o continente americano ele foi dividido entre essas potências europeias. Afinal de contas, vivemos ali os primeiros passos vinculados ao conceito de colonização. Éramos colônia da metrópole portuguesa, correto? Retornando ao slide. Já nos séculos XIX e XX, o neocolonialismo reproduziu esse processo na África. Veja só, mais uma vez a palavra neo. E aqui eu fiz questão de dividir as palavrinhas com um hífen, né? Neo e colonialismo. Ou seja, uma metrópole tendo contato e explorando um território, no caso, colonialismo, séculos XVI e XVII, neocolonialismo, um novo colonialismo, 19 e 20, e esse novo colonialismo reproduziu o processo de divisão de fronteiras que foi realizado lá no século XVI e XVII, também no continente africano. E as grandes potências europeias traçaram a cartografia africana ao longo do século XIX. França, Inglaterra, Portugal, Espanha, Alemanha, entre outras nações, acabaram dividindo o território africano para o seu bel prazer. A organização social e política da África entre 1500 a 1800
foi basicamente classificada ora como reino, ora como estados ou como impérios. Em todos esses casos, tratava-se de um sistema de governo ou de centralização ou descentralização administrativa de algum povo. E aqui é interessante reforçar a ideia que essa concepção de reinos, estados, impérios, veja só, é uma ideia construída de fora do continente africano. Ou seja, explorou-se o continente africano e uma visão de fora, uma história, uma narrativa de fora do continente africano é que se fez presente, é que se prevaleceu, é que tentou explicar essa diversidade, correto? Que hoje nós conseguimos entender que é o continente africano. Coisa que não se valorizava muito no século XIX, correto? Temos que entender que nesse período, tal qual eu disse na aula da semana passada, e conforme nós vamos trabalhar na aula atividade de hoje, nesse período vinculado ao século XIX, que nós conhecemos como período imperialista ou neocolonialista, tínhamos cientificamente a compreensão de que os seres humanos eram entendidos como raça. E se os seres humanos são entendidos como raça, existem as raças superiores e as raças inferiores, correto? Os africanos eram entendidos como raças inferiores, raças que não conseguem se organizar dentro de princípios ligados à civilização, raças que não estão organizadas, não instituíram a ordem no seu convívio social e, portanto, por não possuírem a civilização, por não estarem organizados em preceitos vinculados a essa ordem civilizatória, não teriam a oportunidade de caminhar rumo ao progresso, correto? Isso foi um preceito, uma concepção científica que se fez presente no imaginário de muitas pessoas europeias no século XIX e que inclusive justificou essas práticas ligadas ao imperialismo e ao neocolonialismo, ou seja, nós, europeus, isso é uma mentalidade que se fez presente no século XIX, ok? Nós, europeus, somos civilizados, instituímos a ordem na nossa sociedade, essa ordem vai nos levar ao progresso, muito importante para o desenvolvimento de uma nação, e como esses países africanos não possuem civilização, ordem, progresso, são primitivos e tribais, nós temos o direito de explorá-los com toda certeza, correto? Isso foi posto em prática e é interessante a gente refletir que muito dessa mentalidade, infelizmente, ainda sustentam as práticas preconceituosas e racistas que ainda se fazem presentes na nossa sociedade, ok? Retornando ao slide. O comércio de escravos, por exemplo, feito pelos povos africanos, também demonstra uma complexa rede de negociação. E aqui é o que a gente viu na aula da semana passada. A escravidão ela já existia no continente africano, correto? Diversas comunidades, grupos étnicos distintos, ao entrar em conflito contra os outros, de repente um prevaleceu frente ao outro, torna as pessoas escravas dessa comunidade étnica, correto? Então as práticas vinculadas à escravidão já existiam no continente africano e as práticas vinculadas à escravidão já existiam inclusive desde os povos da antiguidade. E eu sempre gosto de reforçar com os meus alunos que as ideias vinculadas à escravidão, elas existiram, existem e provavelmente vão existir no futuro também, correto? Interessante a gente refletir sobre isso, porque essas concepções vinculadas à escravidão, elas têm uma roupagem diferente para atender os momentos contextuais históricos, correto? Então, quando nós pensamos, por exemplo, na aula da semana passada, trabalhamos sobre o Império Romano. O Império Romano conquistava territórios. E nessa perspectiva de conquistar territórios, também conquistava povos desses territórios. E conquistando esses povos, traziam essas populações para viver no território do Império Romano como escravos, correto? Mas o princípio principal não era a escravidão. O princípio era a aquisição de territórios. A escravidão era um plus, vamos assim dizer, né? Aspas, por favor, tá, gente? Em relação a esse plus. Então, você conquista território e algumas pessoas você acaba escravizando, correto? No continente africano, grupos rivais entre si acabavam entrando em conflitos, em guerras, e essas guerras acabavam por gerar escravos também. Os europeus souberam muito bem explorar essa concepção ligada à escravidão. E para a gente refletir um pouquinho sobre essa questão da escravidão e como ela tem uma cara diferente, dependendo do contexto histórico,
trago para vocês um livro extremamente interessante da filósofa Hannah Arendt, um livro chamado A Condição Humana. Quem aqui tiver a oportunidade, esse livro, inclusive, ele tá disponível na internet. Caso você tenha interesse neste livro, você pode estar digitando no Google lá, para você fazer download ou ler ele ali na internet mesmo. Existem sites que disponibilizam esse livro na íntegra. No início desse livro tem um capítulo chamado Atividade Humana, né? Vida ativa, melhor dizendo, vida ativa. E o que significa a ideia, o conceito de vida ativa para nós hoje na atualidade? Quando nós pensamos nessa concepção de vida ativa, essa ideia traz para nós a concepção de que nós estamos trabalhando, estamos produzindo. Quem produz, quem trabalha, quem estuda, quem tem o seu tempo ocupado com o trabalho, com o estudo e com a produção, consequentemente, tem uma vida ativa, correto? Essa é uma concepção e uma ideia que nós temos hoje. A Hannah Arendt vai mostrar para nós que essa concepção de vida ativa na antiguidade grega, por exemplo, nas cidades-estados gregas, principalmente na polis ateniense, na cidade-estado de Atenas, a concepção de vida ativa tinha um outro significado. E o significado era vinculado à ideia da contemplação. Ou seja, se eu sou um cidadão ateniense e eu quero colocar em prática essas ideias vinculadas à vida ativa, na verdade, eu tenho que pôr em prática essas ideias vinculadas à vida ativa, afinal de contas, eu sou um cidadão, um ser diferenciado da sociedade. Na Grécia, na Atenas, né? Na Atenas, a cidade-estado ateniense, quem era um cidadão? Maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses, correto? Homem, esse era o cidadão ateniense, correto? Estrangeiros, mulheres, esses não eram escravos, não eram considerados atenienses. E quem era escravo na Grécia Antiga? O que o escravo fazia? O escravo trabalhava para o cidadão ter uma vida ativa. Percebe? Então, aquele que tinha uma vida ativa, aquele que poderia contemplar a sua existência, ele não podia trabalhar. Ele contemplava a realidade que o cercava. E como ele não trabalhava, ele precisava de pessoas para trabalhar para ele. E aí nós temos os escravos vivendo no convívio do seu senhor, ajudando o seu senhor a atingir a plenitude da vida ativa, da contemplação que se fazia presente no imaginário das pessoas atenienses, correto? Perceba então que a Hannah Arendt vai mostrar para nós uma concepção e uma ideia que se fez presente na antiguidade e está completamente atrelada à ideia vinculada, da qual ela trabalha, de vida ativa. Concepção completamente distinta da qual nós temos na atualidade, e inclusive também distinta das concepções ligadas à escravidão que se fizeram presentes no continente africano e depois foi muito explorado pelos europeus para trazer esses seres humanos escravizados no continente africano para cá, para o continente americano, correto? Mais uma ideia para entender essas diferenças ligadas à escravidão, principalmente quando você se deparar com alguém falando assim, essas ideias meio distorcidas ligadas ao relativismo que alguns grupos estão colocando em práticas hoje. Mas a escravidão na África nem foi tão triste assim, nem foi tão complicada, afinal de contas, a escravidão já existia desde os povos da antiguidade. Olha só, já existia escravo branco, por exemplo, na antiguidade. Uma concepção completamente distorcida, justamente porque esses modelos escravocratas são muito distintos. Retornando ao slide, para a gente entender melhor essa concepção, o que eu acabei de dizer, tribos, comunidades inimigas eram capturadas e serviram de cativos tanto para outros africanos quanto para europeus. Entender então a escravidão que se fez presente nesse período da história como uma relação entre reinos europeus, reinos africanos e aristocratas americanos. É um tripé de negócio, meus caros. Os reinos portugueses, espanhóis e outros reinos, correto? Incentivavam essa prática ilegal, por isso o tráfico de escravos, né? Tráfico negreiro. E estimulavam essa concepção ali no continente africano e essa relação entre reinos portugueses, espanhóis e outros reinos europeus, reinos africanos, acabava gerando uma troca comercial de produtos europeus por seres humanos escravizados no continente africano, que eram transportados em condições péssimas nos navios negreiros, até aqui
ao continente americano. Além das guerras, a escravidão poderia ocorrer também por outros dois motivos: fome, quando pais vendiam seus filhos como escravos para sobreviver, e também punição de algum crime cometido. Ao intensificar a procura por escravos africanos pelos europeus, houve uma expansão do comércio de escravos e ampliou-se a procura por homens e mulheres aptas ao duro trabalho. E aqui, para a gente entender um pouquinho como é que funcionava essa lógica escravocrata, completamente distinta da lógica escravocrata que se fez presente na antiguidade, principalmente nos dois exemplos que eu apresentei para vocês. Um na aula passada, vinculado à expansão territorial do Império Romano. Outra na aula de hoje, vinculada a essa ideia de vida ativa, né? De você contemplar a sua existência, que os cidadãos gregos tinham como perspectiva de vida, para a gente entender essa diferença desse modelo escravocrata que se fez presente nesse tripé, reinos europeus, reinos africanos e aristocratas americanos, vou passar para vocês um trecho de um filme chamado Amistad. Esse filme, A Amistad, vejam vocês, ele foi lançado há mais ou menos 20 anos, lá no final da década de 1990, 1997. E esse filme ele só não fez o sucesso merecido na época, que ele acabou sendo esquecido um pouquinho, porque nesse mesmo período nos cinemas, quem aqui tem uma idade próxima ao do professor Leandro, ali entre 30 e 40 anos, próximo aos 40 anos, vai se lembrar do sucesso que fez o filme Titanic, correto? Em 1997, no mesmo ano que foi lançado o filme Amistad, também foi lançado o filme Titanic, e nesse filme, vejam vocês, acabou gerando uma comoção muito grande das pessoas para irem no cinema, assistir esse filme, e acabou deixando assim, acabou não fazendo com que o filme Amistad tivesse o sucesso merecido na época. Mas o trecho que eu vou trazer para vocês e apresentar aqui desse filme extremamente interessante, dirigido pelo Steven Spielberg, que vai mostrar essa escravidão que se fez presente aqui, nesse tripé que eu comentei agora há pouco. Eu vou mostrar um trechinho do filme, onde vai mostrar justamente essa questão da rivalidade entre grupos africanos, correto? O sequestro de seres humanos que pertenciam a certas comunidades, a negociação realizada entre europeus e africanos. Logo em seguida, o transporte desses seres humanos até o continente americano e a venda em feiras livres desses seres humanos escravizados aqui na América. Vamos assistir um trechinho desse filme e já retornamos. Dios te bendice, hijo. Dios te bendice. Dios os perdona y os ama a todos. Ala, que Dios os perdona.
favor, mi princesita africana. Por favor. Enséñame este baile. Esta tampoco no le da nada. No me toques. Esta sí está bien. Mira. No ponga esta tomada. Este está enfermo, no le des nada. Dale comida solo a los que están sanos. Acá longa, esto sí, sí. ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta! ¡Esta no! ¡Esta no! ¡Ninguna esta! Habla. ¡Vamos adelante! Ir tratiendos. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Pode. Pode. ¿Cómo se puede? ¿Cuánto van? Vamos a leer pues, pero. Aí então um trechinho do filme A Amistade, indico para vocês, extremamente bacana, bacana sim, né? Um filme muito bom e ao mesmo tempo muito triste, porque trabalha profundamente essas ideias vinculadas à escravidão que se fizeram presentes na nossa história recente, né? Lembrando que o Brasil foi o último país do continente americano a acabar definitivamente com a escravidão. Nós vivemos essas práticas de trabalho por quase 400 anos, isso marca muito uma sociedade. E eu queria que vocês refletissem sobre os seguintes apontamentos. Vamos dar uma olhadinha no slide. Quais os principais interesses que motivaram a colonização da África? E a escravidão é a exclusividade do sistema colonizador europeu? Deixo vocês refletindo sobre essas duas questões e já retornamos.
wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways, fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I blew see, but it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. I'm blinded cause I think I'm getting so huge I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think. Cause I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. When you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Well, that's not fair. Well, that's not fair. No, I ain't much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from. Yeah, ponder it, do you wonder? No wonder you're losing your mind the way it wanders. I think you were wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and this. Vamos lá então a contribuição dos nossos colegas. Primeiro, pessoal lá da Baixada Santista, São Vicente, como eu gosto da Baixada Santista, Mongaguá, Praia Grande, São Vicente, Itanhaém, viajei muito para esses locais, viu? Sou ali de Sorocaba, interior paulista, sempre gostava de dar um pulinho na Baixada Santista. E aliás, sou santista, torço pro meu time, Santos, que é ali, ó, pertinho de São Vicente. Um abraço a vocês aí de São Vicente e grato pela contribuição. Os alunos Roberto e Clícia, grato pela contribuição de vocês dois, respondem. Os interesses eram econômicos, atrelado à ideia da Revolução Industrial, correto? De bombar as indústrias que se faziam presentes no continente europeu, atrás de mão de obra barata, matéria-prima, mercado consumidor, vamos explorar o continente africano. Por isso, interesses econômicos. E a escravidão também já existia no continente africano. Sempre lembrando que essa perspectiva escravocrata que se fazia presente no continente africano e que se fazia presente, inclusive, na história da humanidade, na antiguidade, os dois exemplos, Roma, Grécia, são concepções distintas, correto? É escravidão, mas com preceitos e concepções que se distinguem, beleza? Grato mais uma vez pela contribuição de vocês. Polo de Vitória da Conquista, na Bahia, um abraço a todos vocês aí do Nordeste, de Vitória da Conquista, grato pela contribuição de todos. Mão de obra e recursos naturais, tal como especiarias e mineração. Não, uma vez que existiam outros fatores internos que levavam o ser humano a ser escravizado, como guerras, fome, dívidas. Grato aí a colaboração do aluno Marcondes, um abraço para você, Marcondes. Interessante a gente refletir também que tem um momento no filme onde uma mãe pega o seu filho, né, o seu bebê, senta ali no parapeito do navio e se joga ao mar e os dois acabam morrendo, né, tanto a mãe quanto o seu filho. Muitas mães, né, infelizmente, colocavam em prática essas atitudes para que os seus filhos não fossem sujeitos a essas práticas extremamente horrorosas vinculadas a esse modelo específico de escravidão, correto? E ali o pessoal, mais uma vez também, de Vitória da Conquista, a aluna Jusileide, as riquezas naturais que eram cobiçadas pelos colonizadores e o continente africano, um continente extremamente rico, repleto de recursos naturais, e ali tinha muito interesse por trás desse processo de colonização. Correto? Grato mais uma vez a contribuição de todos. Retornando aos nossos slides, podemos perceber que o próximo vai trabalhar sobre a questão da partilha do continente africano.
Isso mesmo, ali, principalmente na década de 1870 e também na década seguinte, de 1880, nós temos aí concepções vinculadas ao imperialismo ou neocolonialismo sendo postas em prática, interferindo definitivamente na cartografia, no mapa do continente africano em si. Primeiro, em 1876, o rei belga Leopoldo, e aqui, meus caros, quem é que tiver interesse, nossa aula, né, demanda um conteúdo muito interessante, muito vasto, mas também eu tenho um tempo curto para ministrar essa aula para vocês. Quem é que tiver interesse de conhecer um pouquinho sobre essas questões tristes vinculadas ao imperialismo ou neocolonialismo, que foi posto em prática por esse império, o Império Belga, representado pelo rei Leopoldo, que se considerava inclusive um filantropo, estou fazendo bem para o continente africano. Entrem na internet, deem uma olhadinha em algumas imagens que existem desse processo de colonização imposto pela Bélgica a uma determinada região do continente africano. Vocês vão ver que são imagens extremamente tristes e fortes, e esse mesmo rei, ele promoveu a Conferência Internacional de Geografia, ou Conferência Geográfica de Bruxelas, com o intuito de dividir o continente africano entre os países europeus para que não gerasse conflito entre eles. Ou seja, esse território é meu, eu exploro ele, você direcione a atenção ao seu território. Na década seguinte, também tivemos a Conferência de Berlim, que teve por objetivo regulamentar a livre navegação entre os rios Níger e Congo e os novos territórios descobertos na região. Então vejam vocês, meus caros, que através de reuniões, de congressos, de eventos, leis foram criadas justamente para se dividir o continente africano, tendo como intuito o interesse apenas o olhar do europeu. O olhar do africano, do próximo, esquece. Respeito à cultura, à etnia, a divisões territoriais, a concepções históricas extremamente ricas presentes no continente africano não foi de nada valorizado, e os únicos interesses, o único interesse que se tinha com essa divisão territorial que foi realizada no continente africano era atender aos interesses vinculados ao ideal capitalista, burguês, vinculado ao processo industrial que estava fortemente ocorrendo no continente europeu. Correto? Retornando ao slide. A África ocorreu por diversos tratados entre os europeus e os africanos. Foi estabelecida de uma maneira legal, e aqui a palavra legal não está se referindo a uma coisa bacana, correto? Muito pelo contrário. Legal aqui através de leis, correto? Leis que foram criadas e instituídas por europeus para você legalizar, por isso a ideia legal, legalizar a exploração de todo o continente africano, não deixando margens para a contestação dos interesses dos próprios africanos. Ao fragmentar, ao dividir, ao retalhar a África em diversas colônias europeias, olha a palavra colônia, um dia nós fomos colônia dos europeus. Enquanto nós fomos colônias dos europeus lá no início do período moderno, né, século XV, XVI, e no século XIX estávamos conseguindo a nossa independência, no século XIX existiram outras colônias, no caso, as africanas. Acabou-se por desrespeitar as culturas, desrespeitar as línguas e as próprias tribos, comunidades completamente distintas que existiam no continente africano. Elemento de expansão da economia europeia. Primeiro ponto que eu queria começar a trabalhar, eu vou começar de baixo para cima. Resistência africana. Extremamente importante se refletir que os povos que foram submetidos a essa questão ligada à escravidão, esses povos, de uma certa maneira, resistiram bravamente contra esse processo escravocrata. Quem é que tiver a oportunidade, não só escravocrata, como ligado ao imperialismo ou neocolonialismo, quem é que tiver a oportunidade de assistir o filme Amistade, vai ver que o filme conta uma rebelião que foi colocada em prática por esses seres humanos que estavam sendo transportados até o continente americano, e essas pessoas se revoltaram no navio, em um determinado navio, inclusive um navio chamado Amistade, e nessa revolta mataram as pessoas que estavam no navio
E não só mataram, como sequestraram algumas também, tentando retornar ao seu continente de origem, no caso, o continente africano. Ou seja, é um exemplo de resistência colocado em prática pelas populações que viveram no continente africano. A gente vai ver alguns outros exemplos dessa resistência. Retornando ao slide, mais uma vez, a ideia ligada ao etnocentrismo, que eu já venho falando para vocês desde a primeira aula, ou seja, etnocentrismo, centrismo, centro, etno, etnia. Podemos até substituir aqui a palavra etnocêntrico por eurocentrismo, ou seja, a Europa como centro das ideias ligadas à civilização, à ordem, ao progresso, que se fizeram presentes no século XIX e que acabou justificando essas práticas imperiais ou neocoloniais. E isso, etnocentrismo, eurocentrismo, estava fortemente vinculado a uma questão racista, ligada ao racismo, ligada às ideias científicas de raça. Vejam vocês que no século XIX acreditava-se piamente que as sociedades devem ser catalogadas como raças. Na aula passada até trouxe 5 exemplos para vocês de estereótipos criados para se categorizar certas raças humanas. Hoje, mais uma vez reforçando, nós seres humanos não podemos ser categorizados como raça, somos um grupo só, somos uma espécie, Homo sapiens, seres humanos. O que nos diferencia são questões ligadas à cor de pele, questões aparentes, né? Cabelo, óleo, estereótipo físico, correto? Mas, em essência, somos uma única espécie. Graças principalmente às descobertas vinculadas ao DNA, à estrutura de DNA, hoje temos essa possibilidade de refletir profundamente sobre essa concepção. Não devemos nos entender como raça. No século XIX, dê uma olhadinha no próximo slide. No próximo slide apresento para vocês uma ideia ligada ao darwinismo social. Ou seja, cientificamente precisamos explicar que nós somos raças distintas. No século XIX, interessante pensar, o cientista Charles Darwin apresentou para o mundo as ideias vinculadas ao evolucionismo. E nessa concepção, as espécies que estão vivendo no planeta Terra, aquelas que melhor se adaptam a um determinado meio ambiente, criam condições de sobrevivência para si e para as gerações futuras da sua própria espécie. Essas condições de sobrevivência, correto? Não estão vinculadas aos melhores, correto? Mas sim aqueles que melhor se adaptam ao meio ambiente do qual fazem parte, correto? Se fosse assim, os melhores, os mais fortes, correto? Nós teríamos ainda os dinossauros vivendo no nosso planeta. E eles não conseguiram se adaptar às novas condições que foram impostas a eles há milhões de anos atrás, por isso foram extintos. Assim aconteceu com certas espécies durante o período glacial, que é muito bem retratado naquele filminho, A Era do Gelo, de uma forma didática, infantil, porém interessante, que é pautado em preceitos históricos e científicos, correto? Muitas espécies presentes no filminho lá, que a gente assiste com os nossos filmes, por exemplo, a preguiça gigante, o mamute, o tigre dentro de sabre, não conseguiram se adaptar ao habitat do qual eles estavam inseridos e acabaram extintos. Essa concepção vinculada ao evolucionismo que Charles Darwin apresenta ao mundo científico esteve presente também nessas concepções vinculadas ao darwinismo social. Existem grupos sociais que se adaptam melhor à sociedade e esses devem prevalecer aos demais. Isso se fez presente no imaginário das pessoas lá no século XIX. Vamos retornar ao slide para ver melhor essas concepções científicas. Tinha como explicação que uma raça ou etnia poderia ser subjugada por outra devido a uma suposta inferioridade. A Europa, como era superior à África, justificava o projeto colonizador e exploratório imposto pelos europeus. O etnocentrismo, portanto, ou seja, a minha concepção étnica, qual? Europeia, ela é o centro da visão global, científica, e por isso temos que colonizar vocês africanos, que são inferiores, não possuem a civilização, não têm um desenvolvimento intelectual tal qual o nosso. Portanto, o etnocentrismo servia e muito como instrumento de justificativa a esse projeto
colonizador e imperialista. O imperialismo, portanto, era uma forma dos países europeus compensarem por perdas passadas. A França procurava uma compensação para as perdas na Europa em ganhos no ultramar. O Reino Unido aspirava a compensar seu isolamento na Europa, engrandecendo e exaltando o Império Britânico. A Rússia, bloqueada pelos Balcãs, voltava-se de novo para a Ásia. A Alemanha e a Itália queriam mostrar ao mundo que tinham o direito de realçar seu prestígio, obtido à força na Europa por façanhas imperiais em outros continentes. Percebam vocês, então, que cada país... Aqui eu citei alguns, correto? Vamos dar uma olhadinha aqui no slide mesmo? Voltamos ao slide, por favor. Aqui, ó. A França tinha os seus interesses, o Reino Unido, a Inglaterra tinha lá, a Rússia, a Alemanha, a Itália, ou seja, todos os países europeus tinham um interesse por trás dessas práticas vinculadas ao imperialismo e ao neocolonialismo. Retornando ao slide, o colonialismo, portanto, acabou por minar a possibilidade dos próprios africanos assumirem a direção política do continente. A política, a economia, as relações exteriores, dentre outras práticas, ficavam a cargo de uma minoria branca. De uma certa maneira, é claro que aqui é interessante a gente refletir que dentro da lógica do capital da época, da industrialização da época, de uma certa maneira, podemos entender que economicamente a África acabou desenvolvendo uma série de benefícios em sua infraestrutura. Lembrando que esses benefícios estão atrelados a essa lógica industrial, de desenvolvimento dos centros urbanos, da ligação entre as cidades, correto? Como, por exemplo, através da construção de estradas, construção e ou melhoria de portos e também a construção de linhas férreas. Ou seja, esses preceitos e essas ideias que se fizeram muito presentes, correto? Nessas sociedades europeias desse período que nós estamos estudando, ou seja, século XIX, acabou sendo transportado para o continente africano e, de uma certa forma, essa população, essas pessoas que viviam no continente africano, acabaram também sendo inseridas nessa lógica que já se fazia presente no continente europeu. Correto? Para a gente entender um pouquinho, refletir de uma forma mais profunda sobre essas questões ligadas ao imperialismo, neocolonialismo, apresento na sequência um vídeo que vai trazer algumas informações para embasar e que vão alicerçar também essas ideias que nós estamos trabalhando na aula de hoje, correto? Vamos assistir ao vídeo e já retornamos. Imperialismo é o tema de hoje. Mas será que as pessoas sabem o que isso quer dizer? Vamos ver. Diz pra gente, você sabe o que quer dizer imperialismo? Não. Imperialismo? É a influência estrangeira num país, principalmente no país de terceiro mundo, infelizmente, né? O imperialismo não é nenhuma novidade na história da humanidade. Desde os tempos antigos, há registros de regiões dominando outras regiões, ou mesmo de civilizações inteiras sendo submetidas por outras civilizações. Mas o que nos interessa na teleaula de hoje é investigarmos o imperialismo moderno. O imperialismo que tem o seu auge no século XIX, que tem os países europeus como seus principais agentes. Mas por que será que a Europa se torna imperialista? Quais os motivos que transformaram os países europeus em países imperialistas? 1850. A partir da metade do século XIX, a Europa se torna o continente mais poderoso do mundo. A Revolução Industrial é um sucesso. As fábricas produzem a todo vapor e produzem muito mais que a própria Europa pode consumir. Por isso é preciso encontrar novos mercados para vender esses produtos industrializados. É preciso romper as fronteiras de outros países, não só para vender, como também para obter matérias-primas para as indústrias. E são basicamente esses dois fatores, a busca de novos mercados e a obtenção de matérias-primas, os responsáveis pela maior corrida imperialista já vista entre os países europeus.
Como você viu até agora, a Europa, a partir da segunda metade do século XIX, vive uma necessidade de conquistar novas terras. Isso porque precisava encontrar novos mercados para vender os seus produtos industrializados, fornecedores de matérias-primas e novas terras para resolver o problema dos desempregados, do excedente de mão de obra. Em resumo, esses foram os motivos que levaram a Europa a se tornar imperialista e a colonizar boa parte da África, da Ásia e da Oceania. Mas quem dominou quem nesse jogo imperialista? 1876. Este é o ano em que se realiza a Conferência Internacional de Bruxelas. Com as resoluções dessa conferência, a África é dividida entre as potências europeias colonialistas. Em pouco tempo, os europeus se instalam em lugares estratégicos do continente africano e dominam as populações locais. Essa ocupação, essa colonização que se vê a partir de 1876, não é novidade alguma para os ingleses. A Grã-Bretanha, o maior império colonial de todos os tempos, já há algum tempo vinha conquistando e colonizando novas terras. Retornando então, depois de assistir esse vídeo didático, porém bem elucidativo no que diz respeito a essas práticas imperiais e neocoloniais, deixo para vocês a seguinte reflexão. Quais foram os motivos que justificaram o imperialismo na África? Vimos aqui um pouquinho no decorrer dessa aula, assistimos um vídeo tratando um pouquinho sobre isso. Deixo vocês refletindo sobre essa questão e já voltamos. My story straight. My friends are in the bathroom, getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Vamos lá então a contribuição dos meus amigos de Governador Valadares. Um abraço a todos vocês aí de Minas Gerais, Governador Valadares. Necessidade de matéria-prima, de mercado consumidor
e mão de obra. Esse tripé é que incentivou e muito as práticas vinculadas ao imperialismo ou neocolonialismo. Polo de Brasília, um abraço a vocês aí do Distrito Federal, conquista de novos mercados, venda dos excedentes, além dessa questão vinculada ao darwinismo social também, ou seja, para a colonização acontecer, no caso a neocolonização ocorrer, é necessário também você sustentar as suas ideias no século XIX aos preceitos vinculados à cientificidade, às ideias vinculadas à ciência, correto? Ao embasamento teórico. E aí o darwinismo social foi muito utilizado para justificar essas práticas imperialistas, correto? Retornando então aos slides, chegamos aqui agora no nosso terceiro bloco de reflexão, terceiro momento da nossa aula, e ali a exploração de forma mais precisa em relação ao continente africano. A grande exploração de recursos naturais afetou consideravelmente a economia do setor primário. Recursos minerais, carvão e diamante, e agricultura de plantations, e essa agricultura de plantations é que se fez muito presente no continente americano, certo? No continente americano, através da cana-de-açúcar, algodão, né? Depois café, também temos, cacau, café, tabaco, sisal, borracha, dentre outros, se espalharam durante o período colonial africano. Houve uma valorização da terra como mercadoria vendável. E aqui, abrindo um parênteses sobre essa questão da terra, sobre a economia vendável, tem um livro aqui, ó, vou citar um outro livro para vocês, citei dois já hoje, né? Eric Hobsbawm, Era dos Impérios, a Hannah Arendt, A Condição Humana. E aqui o terceiro livro que eu cito para vocês hoje é um livro do historiador Edward Thompson, chamado Costumes em Comum. E nesse livro ele vai falar sobre o processo de cercamento das terras europeias, principalmente na Inglaterra, precisamente na Inglaterra, ali no período moderno, correto? Como que começa a surgir essa ideia do nobre, proprietário de terras, que cerca suas terras, expulsa os seus servos e acaba criando condições para a ascensão de uma nova ideia que surge nesse período. A ideia de propriedade privada. Essa ideia de propriedade privada que surge, que até então as terras eram comunais, né, durante boa parte da Idade Média, né, também tinha essa ideia prevalecendo em muitas regiões da Europa, principalmente ali da região do Reino Unido, da Inglaterra, no que diz respeito a essas terras comunais. Quando elas são cercadas para atender os interesses desses aristocratas, nós temos também, ao mesmo tempo, surgindo a ideia de propriedade privada. E essa ideia ela acaba sendo levada também para o território africano no século XIX. Vamos retornar ali ao slide. Essa valorização da terra como também uma mercadoria vendável, ou seja, temos essas terras são nossas, é propriedade de um império. Qual império? Uma nação europeia. As grandes quantidades de terras onde se praticava a monocultura e sua produção é voltada principalmente para a exportação de mercadorias. A grande exploração, opa, esse é um slide que se repete, vamos para o outro. O colonialismo infligiu uma série de consequências aos povos africanos. Ali, temos 3 pontos. Primeiro, uma dependência econômica e política. E quando a gente analisa o continente africano hoje, correto? A gente tem a possibilidade de visualizar algumas situações extremamente complicadas que certas regiões do continente africano vêm passando, né? Vinculadas à fome, à desnutrição das suas crianças, né? Essa semana mesmo, lendo uma reportagem de jornal sobre como as crianças somalianas estão passando por processos bem tristes, né? Vinculadas à desnutrição, à falta de condições e de acesso básico à higienização, à saúde, à educação. Gente, é extremamente triste a gente pensar e refletir esses reflexos que essas práticas imperialistas e neocolonialistas impostas aos africanos no século XIX ainda se refletem em pleno século XXI, correto? Retornando ao slide. Uma dependência econômica e política, a forma compulsória de trabalho, no caso a escravidão, e esse racismo como legitimador do colonialismo. Diante dessa prática, a resistência africana ocorreu de diferentes modos e também em diferentes lugares. E aqui, mais uma vez, refletindo sobre essa questão do racismo, pensando que nesse momento do século XIX, o racismo é uma concepção
as ideias vinculadas à raça, né? Era uma questão científica, trabalhada cientificamente, correto? Mais uma vez, reforço a importância da gente pensar na sequência da aula de hoje sobre o vídeo, né? O trecho do filme que vocês vão assistir, o filme Vênus Negra, que vai mostrar justamente um ser humano que foi retirado, uma mulher que foi retirada do continente africano, levada para a Europa e que era exposta em circos europeus, correto? Que nós tínhamos lá, que tinha-se, né, como uma aberração, ela era vista como uma aberração africana, uma selvagem, uma primitiva, e como a gente vai ver, esse ser humano sendo utilizado para justificar as ideias racistas, científicas, que se fizeram presentes nesse momento da nossa história. É importante refletir sobre isso, porque o racismo que ainda se faz presente, o preconceito que ainda se faz presente na nossa sociedade, muito dele pode ser vinculado a essas práticas que se fizeram presentes no continente africano nesse período, certo? Retornando ao slide. Racismo como legitimador do colonialismo, e diante dessa perspectiva, a resistência africana ocorreu de diferentes modos e também em diferentes lugares. Vamos lá. Quanto à resistência cotidiana, algumas formas mais usadas foram. E aqui um ponto interessante de se refletir é no que diz respeito a essa questão da resistência dos povos africanos. Porque vejam vocês que durante muito tempo sempre se pensou numa passividade, correto? São povos, né, que não têm civilidade, não têm cultura, né? Sendo que não tem cultura, não tem civilidade, não tem ordem, não tem como caminhar ao progresso. São povos primitivos, correto? Isso aí, como são povos primitivos, são povos indolentes, que não conseguem entender essa lógica que nós estamos apresentando a eles. Essa é uma visão que se fez presente no imaginário, na mentalidade de muitos grupos europeus, e que hoje nós temos a possibilidade de ressignificar essa ideia. Porque esses grupos, subjugados por essas ideias racistas e preconceituosas, criaram, sim, campos importantes de resistência. E é isso que eu apresento para vocês agora nesse slide. Temos aqui, então, as doenças que eram simuladas, ou seja, o mundo do trabalho ali acontecendo, e eu vou simular doenças. Vou diminuir o meu ritmo de trabalho, ou seja, se eu estou trabalhando de forma obrigatória, sem nenhum respeito, eu diminuo a intensidade do meu trabalho. Cometo práticas vinculadas a fugas. Vejam vocês que aqui no Brasil, essas práticas ligadas a fugas, olha que interessante, né? Acabou surgindo inúmeros quilombos. Quilombos eram um espaço territorial onde esses escravos fugidos acabavam indo, e até como uma forma de resistência. E hoje, espalhados pelo Brasil, nós temos inúmeras comunidades quilombolas, olha que interessante, né? Inúmeras comunidades e inúmeros grupos que são descendentes desses quilombolas. A sabotagem de equipamentos que era colocada em prática naquela época, com certeza. As queimadas, por exemplo, de entrepostos comerciais, as pilhagens de armazéns das companhias concessionárias e de negociantes locais. Aqui temos algumas, no slide seguinte também temos outras. A destruição de meios de transporte e de linhas de comunicação, as fugas para zonas desabitadas, criando enclaves autônomos, no caso aqui do continente americano, de forma mais específica no Brasil, com o surgimento de quilombos. O africano, portanto, não ficou passivo diante do colonialismo europeu. Mesmo sendo uma luta desigual, a resistência retira a passividade atribuída aos africanos. Veja só que interessante, né? Mais uma vez reforçando, mais uma vez refletindo, que essa passividade, que durante muito tempo entendia-se que os grupos africanos estavam ali se submetendo, estavam vivendo sem nenhuma resistência, submissos por completo. Hoje, século XXI, temos a possibilidade de ressignificar essas ideias. E quão importante é para a nossa sociedade ressignificar essas ideias. Haja vista, mais uma vez, o professor Leandro repetindo aquilo que eu venho falando desde a aula passada. Somos uma sociedade que foi a última do continente americano a abolir definitivamente com a escravidão. Durante
aproximadamente 400 anos essas práticas escravocratas se fizeram presentes na nossa sociedade e ainda, na atualidade, carregamos uma forte mentalidade ligada a essas práticas coloniais e também escravocratas. Aqui, na aula de hoje, cito um quarto livro para compreender de forma mais profunda essas questões ligadas à escravidão. E qual livro é esse? O livro do historiador brasileiro Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Meus caros, A Condição Humana, Hannah Arendt, A Era dos Extremos, Eric Hobsbawm, Costumes em Comum, Edward Thompson, e agora, Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Vejam só, 4 livros, 4 concepções importantes de reflexão para ajudar a gente a entender essas práticas imperiais, escravocratas, neocoloniais. E no caso do Sérgio Buarque de Holanda, vejam vocês, ele lançou Raízes do Brasil lá nos anos de 1930. Isso mesmo, no século passado ele vai apresentar para a gente o quanto a nossa sociedade ainda carrega nas suas relações sociais essas práticas que se fizeram presentes durante séculos aqui no Brasil, vinculadas à escravidão. Mesmo sendo escrito nos anos de 1930, é um livro extremamente atual, que nos ajuda a compreender como a nossa sociedade está inserida ainda dentro de uma mentalidade escravocrata e quanto nós, profissionais vinculados à educação, temos o quanto de trabalho que nós temos na atualidade para ressignificar, pensando, para ser ressignificado, né, no que diz respeito a essas ideias vinculadas a essa mentalidade escravocrata. Entender a escola como o espaço ideal de ressignificação dessas ideias é um pressuposto extremamente importante que nós, hoje, na atualidade, temos que refletir. E para entender um pouquinho sobre essa resistência dos povos e das comunidades, não só que se fizeram presentes nos séculos passados vinculados à escravidão, ou essas práticas neocoloniais ou imperiais, vamos entender um pouco dessa resistência atual, da comunidade negra afrodescendente na sociedade brasileira, o quão importante é a luta que eles vêm desempenhando e que nós também fazemos parte dessa luta, que nós estamos desempenhando para ressignificar essas práticas ligadas à escravidão para com os grupos africanos, ok? Vamos assistir esse vídeo e já retornamos. Mais de 10 mil manifestantes tomaram Brasília no dia 22 de novembro de 2005, data em que a revolta da Chibata comemorava 95 anos. Racismo não, igualdade sim! Vinham de todas as regiões do país para denunciar uma situação inaceitável. O Brasil é o país com a maior população negra fora da África. E mesmo depois de mais de 100 anos da abolição da escravatura, os negros, em sua grande maioria, não têm acesso a emprego, escola, saúde, casas decentes para morar. Ganham menos, são discriminados, excluídos e mortos violentamente. Dados da Unesco mostram que dos 550 mil mortos por armas de fogo no Brasil, de 1979 a 2003, 44,1% eram jovens entre 15 e 24 anos. E desse grupo, 74,6% eram negros. Em 1995, o movimento negro foi a Brasília, com 30 mil pessoas, de várias comunidades, de sindicatos, de estudantes, de mulheres negras, de religiosos, solicitar ao governo brasileiro que fizesse políticas públicas voltadas para a comunidade negra, onde foi entregue pela primeira vez ao Estado brasileiro, ao governo, um documento onde fazia várias reivindicações. Boa parte dessa política não foi executada. Então, caberia ao movimento negro voltar 10 anos depois, né, para, de novo, reforçar junto ao governo, junto ao Estado brasileiro, as reivindicações que ainda são muito necessárias para o conjunto da comunidade negra. Na Marcha Zumbi Mais 10, 2 dos mais importantes líderes da resistência negra foram homenageados. João Cândido, líder da Revolta da Chibata, a rebelião de marinheiros contra os castigos físicos a que eram submetidos, e Zumbi dos Palmares, o general que comandou o maior movimento de luta contra a escravidão no país.
que a marcha levou isso. Por quê? Porque nós estamos falando de você recuperar heróis nacionais. Né? Você veja, o Zumbi só é herói nacional hoje, que o movimento negro fez ele herói nacional. Porque a sociedade toda torcia o nariz. E até hoje ele é tratado de forma diferente. Não é feriado nacional. O Tiradentes só tem 2 heróis nacionais, que é o Tiradentes e o Zumbi. São tratados de forma totalmente diferente. Um é herói nacional, a polícia militar vai lá e desfila, o outro não. Parece que ele é herói dos negros. Parece que ele não é herói da sociedade brasileira. Em 4 séculos, mais de 3 milhões de negros africanos foram capturados e trazidos para o Brasil como escravos. Vinham principalmente de 2 regiões da África, da região ocidental, onde eram embarcados no forte de São João Batista de Ajudá, no território do atual Benin, e no porto de Lagos, na atual Nigéria. Tinham como destino a cidade de Salvador. Na região sul, saíam do porto de Luanda, em Angola, com destino ao Rio de Janeiro, que distribuía os escravos para o resto do país. As modalidades de escravidão que se praticavam na África nos períodos no período das grandes navegações, em absoluto, correspondiam a uma modalidade de escravidão do tipo comercial. Em geral, elas tendiam a formas de escravidão doméstica, que, pelo contrário, foram sendo corrompidas de formas de escravidão doméstica para o tráfico de escravos a partir da presença deletéria do colonizador europeu no continente africano, que passou a estimular o conflito entre os vários povos para, a partir dali, poder escravizar os tantos derrotados no campo de batalha. O Brasil foi a última nação a extinguir o trabalho escravo em 1888. A luta pela abolição, pela liberdade, ela se dá desde quando o primeiro negro botou o pé aqui. A primeira coisa que tem que se observar é isso. Sempre houve resistência à escravidão, ou pelo banzo, pela doença na travessia, ou as mulheres que matavam seus filhos quando nasciam para não vê-los escravos, né? Ou rebeliões fortíssimas contra os senhores de escravos, existiram várias, que não foram noticiadas, mas existiram, ou os quilombos, que foi uma forma mais organizada de resistência. À medida em que a abolição ela se deu sem a presença de reformas sociais que tivessem trazido uma plena incorporação dos descendentes dos escravos à vida republicana, isso transformou a população afrodescendente ou escravizada descendente numa população de segunda classe. A elite brasileira, numa tentativa de impedir com que os ex-escravizados tivessem acesso aos direitos sociais, que naquele momento significaria repartir o poder econômico e político, desenvolveu um conjunto de ideologias que procurava mostrar a inferioridade nata dos negros. Olha que interessante, né? E hoje, na atualidade, se depois da abolição, 1888, até final do século XX, correto? Se essas práticas vinculadas ao racismo, ao preconceito, se essa falta de uma releitura precisa, teórica e profunda sobre as práticas da escravidão não foram realizadas, na atual conjuntura nós temos. E hoje nós chamamos essa reflexão, essa revisão, essa ressignificação, nós chamamos essas práticas de ações afirmativas. São leis que existem na nossa sociedade justamente para que a gente tenha a oportunidade de ressignificar ideias que estão cristalizadas e instituídas no nosso imaginário e que um dia foram colocadas em prática através de leis, correto? Como nós tivemos a oportunidade de visualizar e entender na aula de hoje. Vamos assim, nesses minutinhos que faltam para terminar a nossa aula, refletir sobre a seguinte atividade. De que maneira a instituição de políticas de ações afirmativas na atualidade podem contribuir para a diminuição do preconceito e racismo ainda tão presentes em nossa sociedade? Deixo aí vocês 2 minutos refletindo sobre essa questão e já retornamos. Sky
download my dread. Disarm my mind, make it dry. There's nothing in motion and I'm satisfied. And no disappointment till I wake up. I don't wanna wake up. Into clear space, vivid vision, see her shape at my bedside. Beam up my mind, please. There's nothing in motion and I'm satisfied. And no disappointment till I wake up. There's nothing in motion and I'm satisfied. And no disappointment till I wake up. I don't wanna wake up. Aqui temos o polo do pessoal de São Vicente, lá na Baixada Santista, mais uma vez contribuindo. Os alunos Clícia e Roberto, mais uma vez grato pela contribuição, respondem: essas medidas não funcionam para a diminuição do racismo. Lembrando que as práticas vinculadas ao racismo, elas levam um tempo, né, para serem desconstruídas do imaginário de uma sociedade como a nossa, que se viu envolta das práticas escravocratas durante muito tempo. Elas contribuem para essa ressignificação geracional, ou seja, que se dá de geração em geração. Gostaria muito que essas práticas, essas políticas de ações afirmativas continuassem para que a gente mine definitivamente o máximo possível essas práticas racistas e preconceituosas que ainda se fazem muito presentes na nossa sociedade. Ok? Me despeço aqui de vocês, agradecendo a participação de todos, a contribuição de todos. Desejo a vocês um ótimo final de semana, uma boa semana que vem, produtiva, de trabalho, de estudo a todos. E nos encontramos mais uma vez no sábado que vem, sábado pela manhã, ok? Até mais, meus caros.